Fico muito feliz que vocês estejam participando, né, num sábado. Como eu falei, eu vou fazer a última live amanhã. A última, assim, gente, desse bloco, tá? Porque a gente ainda vai ter muito tempo de quarentena, né? Então pode ser não, né? Eu vou voltar com as lives, eu só quero pensar em um formato novo pra não ficar tão pesado, assim, todo dia. Como eu tô trabalhando normal de casa, né? Tá ficando um pouco pesado todos os dias, mas eu vou pensar num formato legal, tá bom? Pra gente. E aí aviso vocês aqui pelo Instagram. Que mais que eu queria falar antes da gente continuar? Acho que é isso, o tema de hoje, né? Eu falei um pouquinho agora, que me perguntaram. É neurose, então vou explicar um pouquinho o que é neurose, por que ela nos adoece, por que ela dificulta a gente. Eu acho que nesse momento é muito natural que a gente volte um pouquinho, né, para as nossas neuroses, para questões que não são saudáveis e que realmente atrapalham a gente na nossa criatividade, no nosso processo de melhora, né, de buscar saídas nesse momento, que é um momento novo, que a gente ainda não tem muito repertório. Desculpa, deixa eu só arrumar aqui o carregador, gente. Segundinho, deu problema aqui. Deixa eu ver por que não tá... Aí, pronto, voltou. Desculpa, problemas técnicos. Toda essa produção por trás, entendeu? Então eu vou explicar um pouquinho, vou falar por que eu quero explicar isso. Eu acho que todos os temas, gente, das lives que eu tô pensando, são todos temas para que vocês construam instrumentos para lidar com esse momento, tá? Porque realmente esse momento é um momento difícil, né? É natural que as pessoas estejam ainda num processo de adaptação, então é natural medos, ansiedades, angústias ficarem mais latentes nesse momento. Então todos os assuntos que eu trago é pensando um pouquinho, né, no que pode ajudar, no que pode melhorar, tá? E aí por isso eu escolhi esse tema da neurose. Tem uma frase de Freud que eu gosto muito que fala assim: as neuroses são determinadas pela história de amor do indivíduo. Por quê, né, essa frase? Porque o amor, ele marca a gente, né? Ele marca a gente na sua presença. Então, toda vez que a gente recebe afeto, que a gente recebe um elogio, né, uma confirmação, uma qualificação, quando alguém nos escuta, quando alguém se importa com a gente, isso nos marca positivamente, nos gera permissão, né? A gente fica mais confiante e etc. E também quando não existe o afeto, né, quando existe uma carência de afeto, isso acaba gerando, isso também nos marca, né? Quando existe alguma história de abandono, quando existe alguma história de repressão, né, tem famílias que são muito repressoras, então tem muitas regras sociais de como você deve se comportar, de como você deve agir, de o que você pode sentir, o que você pode falar, o que você não pode, né? Pessoas que são muito críticas, então a pessoa, qualquer coisa que ela fale vai ser crítica, não quer bom o suficiente. Pessoas mais persecutórias, onde nada é suficiente, né? A pessoa tenta melhorar, mas sempre ali a criança tá ouvindo algum tipo de perseguição, algum tipo de repressão. Então essa falta de amor, né, também nos marca. E isso basicamente é o que vai gerar a neurose. Então neurose basicamente é pensamentos, né, definições rígidas que a gente tira, né, que a gente define a partir de um momento em que a gente ainda é criança. E qual é o problema disso? Quando a gente é criança, a gente não tem uma capacidade de diferenciação, de entender isso daqui é do outro e isso daqui é meu, né? Isso daqui é responsabilidade do outro, não tem nada a ver comigo. Não, a criança, ela entende que tudo tem a ver com ela. Ela não consegue fazer essa diferenciação, né? E ela tá ali no momento de carência, de necessidade. A criança, ela não tem independência, ela não tem autonomia. Então, tudo pra ela é muito mais intenso e ali ela tá aprendendo a sobreviver. Então, gente, as neuroses, a gente define um padrão de pensamento sobre nós e sobre o mundo para que a gente dê conta de sobreviver. Naquele momento, isso é importante, porque a gente precisa lidar com o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, se uma criança, sei lá, se ela expressa alegria dentro da casa e o pai vai lá e bate naquela criança, ela vai começar a reprimir a alegria dela. Por quê? Porque ela não quer apanhar. Então, ali naquele momento é importante essa atitude, esse raciocínio. Mas aí, o que vai fixar nela? É proibido a alegria. A alegria não é uma coisa boa, né? Então, isso pode reprimir ela e definir uma neurose. Antes de eu continuar a explicação, porque eu vou aprofundar um pouquinho nessa explicação, eu queria explicar por que eu decidi falar desse tema. Eu gosto, né, eu sou da linha humanista e eu gosto muito de trabalhar com aulas, de dar aulas para os meus clientes, de explicar para eles o próprio processo.
Porque, assim, uma coisa que é muito importante na terapia é gerar autonomia. A terapia não tá, o terapeuta não tá lá pra falar o que você tem que fazer, como você tem que fazer, né, que horas, que jeito, não. Porque senão você tá criando só uma outra codependência e o que rege você ainda é a insegurança. Não, o terapeuta, o psicólogo tá lá pra te ajudar na tomada de consciência, na compreensão dos seus medos, né, para você entender o que te dói, por que você sempre pensa daquela forma, por que você tem essas ansiedades, esses medos, por que você age de determinada forma quando você tá assustado, quando está com medo, como é que você reage na vida. Então a gente vai junto, né, nessa tomada de consciência, que é um pouco do que eu vou trazer hoje aqui pra vocês, só que a gente faz isso numa análise mais individual, né, mas a decisão do que eu vou fazer a partir disso, gente, ninguém pode tomar essa decisão pela gente, só a gente. Então a intenção da terapia é que gere autonomia, poder pessoal, autoconfiança. E por isso eu acho muito importante explicar alguns processos, como que acontece, como é que é esse processo psicológico, que a gente chega a uma personalidade, que a gente chega a um tipo de percepção de mundo. Por que as pessoas pensam de forma tão diferente? Por que as pessoas reagem de forma tão diferente? Por que algumas pessoas sofrem mais do que outras, mesmo vivendo contextos tão parecidos? Né? Isso tudo é importante da gente entender para que a gente possa ter essa capacidade minimamente de se olhar, de tentar se perceber e de se questionar, porque assim, aqui a gente tá no nível de questionamento, né, e não de terapia, mas quem sabe isso também não ajuda e incentiva vocês a quererem se conhecer mais, porque gente, autoconhecimento é poder pessoal, é a gente realmente romper padrões, e neurose é um padrão. Então, voltando, né, a neurose fala sobre o quê? Fala sobre um padrão de pensamento. Então, eu me defini a partir de situações que eu vivi ali e que eu não sabia como me proteger, eu não sabia como lidar com aquilo. Então, aquilo simplesmente me definiu, né? Ou seja, a partir da infância, a gente pode definir uma autoimagem muito distorcida, muito ruim, né? O que gera vários adoecimentos emocionais. Então a gente pode definir que a gente não é boa o suficiente porque um pai abandonou, a gente pode definir que a gente não é inteligente porque a gente tem uma mãe salvadora que tá ali sempre fazendo tudo por você e falando, não, deixa que eu faço melhor que você. A gente pode se sentir tímido porque toda vez que a gente expressa alguma coisa, alguém me critica, me rejeita, fala, ai que besteira que você tá falando isso, para de ser bobo, menino, tá chorando por quê, tá achando ruim por quê? Então a gente pode definir um monte de coisa da nossa autoimagem. E aí não só para um aspecto familiar, mas também para um aspecto social. Então a sociedade, ela tá o tempo todo enquadrando a nossa humanidade. Tem uma outra frase, agora eu não vou lembrar de quem é, mas que fala assim, um homem criativo não é um homem comum a qual algo foi adicionado, e sim um homem comum a qual nada lhe foi tirado. Porque nós somos criativos de forma natural, né? Senão eu acho que a gente nossa espécie ainda nem tinha sobrevivido. Nós temos a criatividade, né? O senso de amplitude, da gente poder viver coisas diferentes como algo natural. Só que em algum momento nesse processo de desenvolvimento, muita coisa nos é tirada, porque a gente vai aprender um monte de regra, né? E aí, não só regras saudáveis, como por exemplo, olha, existe um limite, que você não pode desrespeitar o outro, que você não pode regras saudáveis, que sim, tem muitas regras saudáveis e importantes que a gente precisa aprender, mas também regras destrutivas, né? Regras desqualificativas, né? Onde fala, por exemplo, sobre a sua imagem de forma muito distorcida, negativa, né? Pesada, né? E fala do mundo também. Então, por exemplo, uma criança que teve uma relação, às vezes, com um pai alcoólatra, né? Às vezes isso vai gerar pra ela um não confie nos homens. E ela vai generalizar isso, ou teve o abandono, né? E quando eu falo abandono, gente, não é abandono só de, tipo, largar a criança e ir embora. O abandono pode ser um abandono afetivo. De, por exemplo, pais que nunca sentam pra conversar com seus filhos, né? Nunca tem tempo pra eles, estão sempre trabalhando, estão sempre fazendo outras coisas. A criança fica se sentindo um pouco com um peso ali dentro daquela casa. E aí, às vezes, a gente começa a terapia, as pessoas falam assim, nossa, não, mas minha vida foi ótima. Tipo, eu nunca apanhei, eu nunca... Entenda, gente, nem sempre, né, essas repressões acontecem de uma forma tão grotesca, de forma tão violenta, né, tão clara, né, às vezes essa regra acontece pelo próprio exemplo. Então, às vezes, nunca aconteceu nada especificamente diretamente com você, mas você tem ali como referência do seu feminino, a sua mãe, que age de determinada forma e aquilo te gera uma regra de como a mulher deve ser.
Então, por exemplo, uma mãe que é muito codependente do marido e que aí tudo é o marido é que sabe, o marido que é o melhor, a criança tá aprendendo ali em como se definir enquanto mulher, né? Então, a criança, ela tá ali absorvendo tudo. Ela tá aprendendo a viver, imagina, né? A gente fala assim que a plasticidade cerebral da criança, né? Que é a capacidade de aprendizado, de absorção, é muito maior do que nós adultos. E isso porque nós adultos, né, temos uma capacidade cerebral enorme. A criança é muito maior. A questão é que ela não sabe o que fazer com aquele tanto de informação. Então ela vai definindo um monte de coisa. Ela vai definindo quem ela vai definindo como ela deve se comportar, ela vai definindo o valor dela a partir dessas vivências e referências, né? Ou seja, a forma que os pais e a família se comportam. Ela vai definindo como é o mundo, né? Então, sei lá, pais que são muito hiperprotetores, né? A criança fica com uma sensação de que o mundo é muito perigoso, né? Ou pessoas que vivem em lugares muito perigosos, de fato, né? Vai ficar sempre com uma sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Enfim, neurose, então, tem a ver com uma coisa rígida. A gente aprende aquilo que naquele momento, inclusive, pode ter sido real, né? Mas muitas vezes é distorcido. A questão é que a gente generaliza e enrijece. E aí, naquele momento em que nosso cérebro está se desenvolvendo, muitas sinapses, se elas são incentivadas, agora falando de uma questão mais fisiológica, se elas são mais incentivadas, por exemplo, a criança é incentivada a aprender a tocar piano. Ela vai ficar tocando piano e ela vai aprender aquilo ali, ela está sendo incentivada e ela vai só melhorando. Só que se ela aprendeu a tocar piano e ela para, daqui 10 anos, essa sinapse ela não está mais acontecendo. Então o que acontece é que a forma que o que a gente pode sentir, né, como a gente tem que pensar, como a gente tem que se expressar corporalmente, se expressar no que a gente fala, vai sendo sempre reforçado. E aí a nossa mente, as nossas sinapses cerebrais ficam acostumadas a sempre pensar daquela forma, que é o que a gente chama de zona de conforto, é a forma que a gente sabe reagir ao mundo. E se a gente, durante nosso desenvolvimento, né, a gente não questiona esses padrões, a gente fica simplesmente repetindo eles de forma automática, entende? E aí o que acontece? Uma situação como essa, né, onde todo mundo é pego de surpresa, onde as nossas emoções ficam afloradas, o nosso medo fica aflorado, qual é a tendência? A gente voltar de forma muito forte, muito eficiente lá para as nossas neuroses, que é a nossa zona de conforto, que por mais que seja destrutivo, né, gente, é como a gente aprendeu a sobreviver, é como a gente sabe reagir. Então, às vezes a pessoa já até tá melhor numa ansiedade, até tá melhor numa angústia, já tá conseguindo ter novas atitudes, etc. E essa situação acontece. É natural que situações... E aí, assim, essa é uma situação específica que tá acontecendo pra todo mundo. Só que existem muitas outras situações, né, que acontecem na vida, independente de uma pandemia, né, como perder um emprego, ter dificuldade no início da carreira, ter uma questão na relação, né, ter uma questão pessoal, uma doença, desenvolver uma doença, perder alguém que a gente ama. 1 milhão de coisas podem acontecer no meio do percurso, né, e é natural um pouco as pessoas voltarem um pouquinho para aquela zona de conforto. Só que o que eu quero muito trabalhar nessa live de hoje, incentivar, gente, é a gente questionar. A gente precisa questionar o que a gente gosta. Então, por exemplo, se chega uma cliente no consultório e aí ela tá numa relação super disfuncional, né, com uma pessoa, com um parceiro que critica muito ela, que é muito abusivo psicologicamente dela, desqualifica ela, etc. E ela fala assim pra mim: Dri, mas eu gosto dele. Primeira frase que eu vou falar pra ela é: você precisa desconfiar nesse momento do que você gosta. Porque autenticamente, gente, não existe a gente gostar de alguma coisa destrutiva. Autenticamente, né, enquanto essência humana, se você pensa, por exemplo, tem uma autoimagem de você muito destrutiva, você pode ter certeza que você está contaminada por um monte de neurose. Porque autenticamente a gente não tem esse tipo de gosto, esse tipo de pensamento, né? Você vê que a criança, por exemplo, ela sempre tem uma capacidade de criar, se ela é incentivada, ela sempre tem uma capacidade de criar, de buscar a solução dela, de fazer algo novo, né? De tirar os raciocínios mais conclusivos e que faça ela logo ficar mais tranquila. Isso é uma capacidade nossa humana, de questionar. A criança é muito questionadora, ela fica questionando, mas por que isso? Por que aquilo? Por que... E a gente muitas vezes não, a gente vai ficando adulto, se desenvolvendo, enrijecendo a nossa forma de perceber a nós mesmos e a vida e as relações, e isso vai nos adoecendo, vai tirando da gente a capacidade de questionamento, de avaliação, de criação, de inovação,
né? Então, a principal proposta dessa live de hoje é questionem. Se você tá num processo destrutivo, né? Seja com você mesmo, seja numa relação, de insistir numa relação que não tá legal, ou seja na forma de ver a vida, né? Se eu só consigo pensar em coisa ruim, ver coisa ruim, achar que tudo vai acabar, ter pensamentos catastróficos, etc. Desconfie, porque com certeza você tá aí muito contaminado com essas percepções que podem ter sido um dia reais, mas que hoje não cabem. Por exemplo, tem um caso de um cliente, numa das supervisões que a gente teve, que ele teve uma vida muito sofrida, assim, ele passou muita fome quando ele era criança, etc. E aí ele perdeu uma pessoa dentro da família que ele amava muito por desnutrição. Aí o que aconteceu? Ele cresceu, Ju, daqui a pouco eu vou te responder, tá? Ótima pergunta. Aí ele cresceu, né? Ele se desenvolveu, ele conseguiu uma boa carreira, ele realmente ficou muito bem na vida dele, né? Financeiramente, profissionalmente. Então ele poderia, né, ter uma vida boa, mas ele sempre se sentia muito culpado e com muita dificuldade de ter uma vida boa, de usufruir das coisas boas. Porque ele ainda estava preso naquela situação de pobreza e de dificuldade que ele tinha. Então, mesmo tendo essas conquistas, ele não conseguia se sentir bem, à vontade, merecedor daquilo. Né? Ele ainda se sentia culpado por ter perdido uma pessoa que ele amava com desnutrição, né? Por estar vivendo uma vida melhor agora. Então veja como a gente fica apegado, né? Por mais destrutivo que tenha sido, por mais repressões que a gente tenha vivido, a gente depois fica reproduzindo. Depois eu posso fazer um vídeo um pouquinho mais longo explicando isso, mas eu vou explicar rapidamente aqui para vocês entenderem. A gente tem, existe um processo, né, de construção, de desenvolvimento das nossas neuroses que acontece de uma seguinte forma, que é, a gente nasce, aqui tá o que a gente chama do eu verdadeiro. Aí o eu verdadeiro, a gente passa pelo primeiro processo da nossa vida, que é um processo de repressão externa, aonde a sociedade, né, aonde a família vai estar reprimindo um monte de coisa. Algumas coisas vão ser educadas, e, gente, repressão é diferente de educação. Educação, você não desqualifica a capacidade, do tipo, isso daqui que você está fazendo é ruim e feio, né? Você educa a criança de que aquele comportamento, da forma que ele está fazendo, pode ser destrutivo. E não simplesmente que aquilo é péssimo, horrível, porque você está banindo uma capacidade da pessoa. E ela pode precisar disso em outros momentos da vida, né? Eu tô falando de repressão mesmo. Então, a gente vai passar por um monte de repressão. Então, por exemplo, as mulheres vão passar pela repressão da sexualidade, né? Vão passar pela repressão, que nem é tanto hoje, né? Hoje tem até uma cobrança em relação à sexualidade, uma exigência sexual, né? Mas os homens vão, por exemplo, ser reprimidos da tristeza, tem que dar conta de tudo, ser sempre fodão, né? Enfim, a gente vai passar por um monte de repressão familiar e social nesse primeiro momento, que é uma repressão externa. E aí o que acontece? Isso nos fere, isso nos deixa inseguros. A gente fica, tem alguma coisa de errado comigo, tem algum problema comigo, eu não posso confiar na minha essência, eu não posso confiar nisso que vem de dentro de mim, né, enquanto escolha, enquanto percepção. Então, às vezes a criança ela é muito desqualificada na percepção dela, né? Às vezes ela pergunta, mamãe, você tá triste? E aí, instintivamente, a mãe já fala, não, imagina, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Que às vezes é uma tentativa da mãe de proteger a criança, mas isso vai gerando uma insegurança na criança quanto à percepção dela, né? Porque ela tá vendo que tá triste, né? Então, várias situações, né, gente, que são às vezes mais amenas e que às vezes são mais graves, vão gerando pra criança um sentimento de tem alguma coisa de errado comigo. Então, uma primeira grande insegurança, que é o que a gente chama de o eu ferido. Então, do eu verdadeiro, a gente passa pro eu ferido. E aí, a gente começa um processo de autorrepressão, né? Ou seja, a gente começa a se reprimir. Porque como a gente aprendeu o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, como você vai ser aceito, como você vai ser amado, como as pessoas vão gostar de você, como você vai ser... Como a gente aprendeu um monte de regras sobre o que pode e não pode, né? E como sobreviver, porque aí nesse momento a gente ainda tá num nível muito de sobrevivência, a gente começa a se reprimir. Então a gente começa a usar de culpa, de vergonha, né? De desqualificação, de autocrítica. Então, respondendo um pouco o que você perguntou, né, Ju? Sim, a autocrítica é uma forma da gente manter neuroses, né? Se manter adoecido naquele velha autoimagem que a gente aprendeu, tá? Então aí a gente começa um processo e até a gente chegar aonde a gente tá hoje, né? Que se a gente não bota pra perceber, pra questionar, que é a intenção da live de hoje, né? Calma aí, eu tô sempre pensando a mesma coisa no dia, de mim, do outro. Será que eu realmente não sou capaz? Será que realmente não existe alguém confiável? Será realmente que eu não posso
ter uma vida melhor, uma vida feliz? Será mesmo que eu não dou conta? Então, assim, essa é o convite da live de hoje. Vocês entenderem que a gente aprende esse processo de autorrepressão. E aí, quando a gente aprende a se autorreprimir, a gente não precisa mais de ninguém falando pra gente. A gente já faz isso sozinho. Então, não precisa ninguém falando pra mim, por exemplo, que você, enquanto mulher, sei lá, não pode expressar sua raiva. Eu mesmo, se eu expresso minha raiva, daqui a pouco mas será que eu fui grossa? Será que a pessoa vai deixar de gostar de mim por causa disso? Será que... A gente mesmo já começa a nossa própria autorrepressão, né? E aí isso é uma neurose, porque é a gente de uma forma rígida, taxativa, de nos perceber e de perceber o mundo, né? E aí, o título da live de hoje é por que as neuroses aumentam o nosso sofrimento? Porque numa situação como essa, já é sofrido, a gente já tá perdendo coisas, a gente já tá com dificuldade, né? De um monte de coisa econômica, de saúde, de preocupação. E aí vem as nossas neuroses, né? Pra não só se alimentar, porque a neurose ela é isso, ela se alimenta pra se confirmar, pra se qualificar. Então, por exemplo, eu tirei lá a minha conclusão neurótica de que os homens não prestam, né? Aí eu vou pra vida, né? E aí eu acabo me atraindo por homens que não prestam. E aí quando o cara faz uma sacanagem comigo, eu falo, tá vendo? Os homens não prestam. Não prestam mesmo, tá vendo? Só que veja, como a neurótica ela é duplamente ruim. Primeiro, ela te atrai pra você confirmar ela. Então a neurose, ela foca, né? Ela foca e aí se expande dentro da sua cabeça, que é você então generaliza e define de novo, mais uma vez, porque a gente fica durante a nossa vida adulta várias vezes repetindo e confirmando a nossa neurose. Aí nessa situação, você vai lá, alimenta a sua neurose com essa situação, ou seja, ela é ruim porque ela te atrai, né? Segundo, ela é ruim porque ela tira a sua responsabilidade. Ela tira a sua responsabilidade. Não, calma aí. Os homens não prestam ou eu fiz uma decisão ruim? Né? Eu não sou capaz ou eu não tô lá e tentando? Me colocando lá na situação e buscando. Porque assim, nada vem fácil pra todo mundo, né, gente? Uma pessoa que você olha que tá lá no sucesso, ela não tá lá à toa. Ela fez muita coisa pra alcançar aquele sucesso. Seja na relação, seja sucesso profissional, seja sucesso pessoal, de autocuidado. As pessoas, elas conquistam. Né? Então, a neurose, ela faz com que a gente fique, vamos dizer assim, naturalize o destrutivo. Por que muitas pessoas mantêm relações ruins? Porque assim que são as relações. As relações, eu tive uma experiência e uma referência de relações abusivas. Então, tudo bem eu tenho uma relação ruim. Tudo bem eu tenho uma relação... Isso que é o natural. Então, a neurose é uma coisa muito perigosa. A gente precisa questionar, né? A gente precisa experimentar. A gente precisa inovar. A gente precisa que... O primeiro processo é realmente de consciência, né, gente? Por isso que é óbvio, né? Minha profissão é o que eu sou apaixonada, é o que mudou minha vida e a vida da minha família, né? Eu falo isso em um vídeo. É o que eu vejo todos os dias transformando pessoas. E por isso que eu incentivo muito, gente. Terapia é autoinvestimento. Terapia é você olhar pra você, é você questionar as suas dores, as suas ansiedades, as autoimagens destrutivas, né? Esse olhar, às vezes, tão pessimista, desqualificativo sobre o mundo. Veja, terapia não tem a ver com você buscar uma felicidade plena, com você viver um mundo de fantasias, de que tudo é maravilhoso e perfeito. Não. Terapia tem a ver com você desenvolver autoestima, eu mereço coisas boas. Poder pessoal, eu me responsabilizo pelo que eu faço, eu me responsabilizo pelas minhas buscas, pelas minhas atitudes. Se eu tô aqui nessa situação ruim, como é que eu participei disso? Né? Às vezes foi uma escolha lá de trás que tá gerando uma situação ruim agora. Tá bom, não tô falando que é porque a gente tem que ficar se chicoteando com isso. Mas ter responsabilidade, perceber como que eu participei daquilo, gente, isso é liberdade. Isso dói no primeiro momento? Dói. Porque eu falo, caramba, eu participei disso, que é uma coisa muito ruim. Mas isso te dá poder pessoal. Então, da mesma forma que eu cheguei aqui, eu posso sair disso daqui também. Posso fazer alguma coisa diferente disso, né? Então, a gente entender, né, que as neuroses fazem com que a gente mantenha padrões destrutivos, se vitimize diante dessas situações destrutivas, né? E se mantenha numa situação ruim, né? Tem que ser mais do que o suficiente pra gente... Opa, então, calma aí, deixa eu fazer alguma coisa disso daqui, né? Eu mereço algo melhor, ou pelo menos mereço questionar esse padrão do que eu tô vivendo. Então, a terapia não fala sobre você viver uma vida feliz, de plenitude, etc. Fala sobre você ter poder pessoal, conseguir lidar com os momentos ruins e conseguir usufruir dos momentos bons. Porque às vezes você já tem coisas boas na sua vida e que você não se permite usufruir.
você mesmo, inclusive. Você é uma coisa boa na sua vida e que você muitas vezes pode não se permitir usufruir, né? Então, o convite da entender isso tudo que eu tô colocando, que eu sei que é uma coisa muito profunda, né, gente? Entender um pouco como nosso cérebro funciona. Eu decidi falar isso tudo e eu vou ainda fazer muitas aulinhas práticas, tá? Pra vocês, vídeos de aulas mais práticas pra vocês. Tudo isso é pra que vocês tenham poder pessoal, né? Pra questionar as coisas, pra fazer alguma coisa disso. Porque essa decisão é o limite da terapia, né? Então a terapia, ela vem até a consciência. O que a gente vai fazer a partir desse momento de ter consciência é uma decisão pessoal. E aí a gente precisa se alimentar, né, de buscar vínculos saudáveis, de pessoas que são pessoas que estão buscando coisas boas, que estão tendo movimentos construtivos na vida, que sabem lidar com as suas emoções, que não têm vergonha de falar sobre o que sente, que não tentam ser perfeccionistas, né, porque esse perfeccionismo só adoece a gente, deixa a gente mais inseguro da nossa humanidade, né, e a nós mesmos, né, o que você lê, o que você faz durante a sua semana para você, que investe em você. Será que você assiste um vídeo que te implementa alguma coisa, que te faz refletir sobre alguma coisa construtiva? Você lê um livro que é legal, que te ajuda? Você assiste um programa? Ou a gente só tá lá trabalhando de forma automática, reclamando das mesmas coisas, com pensamento, sempre com os mesmos pensamentos destrutivos e negativos, sempre inseguro a partir das coisas que aconteceram? Gente, veja, é um processo. Então, assim, é natural, num primeiro momento, a gente, sim, sofrer ao tomar consciência do que a gente viveu, né? Das sacanagens que a gente viveu, das repressões que a gente viveu e etc. Mas não dá pra gente ficar culpando isso o resto da vida. A gente tem que fazer o processo, a gente tem que caminhar e depois, a partir disso, botar a nossa vida. Tá bom, e o que eu vou fazer disso? Porque hoje eu sou adulto. Hoje eu que vou fazer uma escolha. Não tem mais como, né, pai, mãe, sociedade... A gente tem que, como hoje, se posicionar de uma forma diferente e lançar isso pro mundo. E questionar o mundo. Opa, isso daí que você tá falando que eu posso, que eu não posso, eu não concordo, não. Isso daí que você tá dizendo que é feio, é ruim, eu não acho que é feio e ruim. Né? Ah, isso daí de que eu tenho que ter felicidade plena, não acho que é assim. Então a gente precisa primeiro se transformar para que a gente possa, então, ser também, né, ter uma atitude de luz, de construção também na vida. Tá bom? É muita coisa, né? Eu vou trazer aqui, vou me empolgando, trazendo pra vocês, mas é muita coisa, eu espero que ajude. O dever de casa tem a ver com isso, tem a ver com a gente questionar e transformar o nosso pensamento, por mais difícil que seja. Ai, Dri, mas olha só, sei lá, né, vamos dizer assim, que o pensamento neurótico seja, eu não sou capaz. Aí eu vou pedir pra vocês construírem um pensamento construtivo diante desse pensamento negativo, como por exemplo... É difícil pra mim, mas eu sei que eu sou capaz. Então você pode falar, é difícil, mas eu sei que eu sou capaz. E aí, Adri, mas eu ainda não acredito muito nisso. Tá bom, gente, você passou uma vida inteira acreditando que você não é capaz. Isso não vai mudar assim, não tem mágica. Não tem mágica, não tem mágica. Não tem cheirinho que vai fazer você mudar, não tem, sei lá... meditação, que a meditação ela faz ali uma coisa maravilhosa que faz você relaxar naquele momento, etc. Mas isso não transforma, não vira a chavinha. Isso é um processo ativo. A gente não vai transformar isso de forma passiva. Não é um remedinho que eu tomo que muda a minha cabeça. Isso é uma atitude, é uma decisão na vida. A gente só constrói de forma ativa, né? E não poderia ser de outra forma, tá? Então a gente precisa realmente construir, investir. E o exercício vai nessa linha da gente construir um pensamento novo, na gente desenvolver uma nova, se desafiar a questionar o que a gente pensa, tá? E ter um novo comportamento. Esse é o tipo de terapia comportamental. Olha, então, assim, a terapia comportamental, né? Que é a pergunta. Depois eu vou responder as perguntas todas, tá, gente? É só porque eu vi isso daqui e achei interessante. Ela vai trabalhar muito com esse tipo de comportamento, raciocínio. Eu nem posso falar muito, né, gente, porque não é minha especialidade, tá? Eu sou mais da linha humanista mesmo, mas ela trabalha muito, sim, a partir dos comportamentos, tá? Mas eu acho que, assim, cada linha usa instrumentos diferentes pra tentar chegar mais ou menos nas mesmas buscas, né, gente? Que é a transformação da nossa autoimagem, a autorresponsabilização, a mudança da percepção, o rompimento das neuroses, dos padrões destrutivos, né? Então, qual vai ser o dever de casa? Vou falar logo o dever de casa pra vocês.
Dever de casa. Tá, vou esperar um pouquinho. Bom, enfim, de qualquer forma, todas as lives vão estar, tá, salvas lá no YouTube. Mas o dever de casa vai ser: amanhã, ao acordar, tá, eu quero que vocês escrevam 5 pensamentos que vocês vão treinar durante o dia. Pensamentos construtivos, pensamentos resolutivos, ou seja, não tem a ver com, eu não posso sentir tristeza. Não é esse tipo de pensamento. Esse é um pensamento repressor, né? Pode ser um pensamento resolutivo, como por exemplo, se em algum momento do dia eu sentir tristeza, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar alguém, vou ligar pra alguém pra me ajudar. Então, assim, podem ser pensamentos construtivos, de empoderamento, de reforço, eu sou capaz, não tem nada de errado comigo, né? Eu posso sim fazer coisas boas da minha vida, eu tenho poder pessoal, né? Podem ser pensamentos resolutivos, pensamentos que tragam saúde, tá? Pra gente, que a gente, ou pode ser um pensamento permissivo, né? Eu tenho permissão de me ver de uma forma boa, eu tenho permissão de viver uma relação legal, eu tenho permissão de viver a abundância, eu tenho permissão, tá? O que vocês acharem que mais toca o seu coração de uma forma construtiva. E aí, de novo, construtiva não tem a ver com só ser momentos bons, prazerosos, não. A vida, ela é assim mesmo. Eu postei até um vídeo muito legal hoje falando sobre isso, né? Viver como o nosso ritmo do coração é natural de ter altos e baixos. Mas é a gente aprender, a saúde é a gente aprender a usufruir desse momento que a gente tá aqui no alto e lidar com esse momento que a gente tá aqui embaixo sem se definir a partir dele, sem ficar fixado nele, né? Sem se vitimizar nele e sim se desenvolver, chorar, né? Lidar com ele e voltar pra cima, tá? Porque a neurose, vamos dizer assim, ela deixa a gente fixada aqui nessa parte de baixo, tá bom? Então, esse trabalho é um trabalho de criatividade, de resolução, de inovação, de questionamento, tá? De treinamento de um pensamento mais saudável, tá bem? E aí, antes de eu responder as perguntas, eu vou ler uma última frase aqui, que é de Rogers, que ele fala assim: o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como sou, então eu mudo. Quer dizer o quê? Quando ele fala eu me aceito como eu sou, gente, fala exatamente sobre um pensamento antineurótico, não enquadrado. Quando você define neuroticamente que você é uma coisa só, sou uma pessoa péssima, eu não dou conta, você não tá sendo humano, real, né? Você tá sendo neurótico. Quando você entende que eu posso não dar conta e eu posso dar conta. Às vezes eu não vou dar conta, às vezes eu vou dar conta. Aí quando eu não der conta, o que eu vou fazer disso? Vou tentar de novo, vou melhorar, vou buscar ajuda, vou buscar soluções, né? Nós somos tudo. Nós somos capazes, muitas vezes a gente não é capaz, a gente precisa melhorar a partir disso. Então, quando eu aceito a minha humanidade, que é eu ser amplo, né? Eu mudo. Eu consigo construir alguma coisa disso, tá bom? Então, eu vou responder aqui algumas perguntas. Ficou claro, gente? Eu espero de verdade, de coração, que tenha ajudado. Uma coisa que eu queria pedir pra vocês, assim, eu tô pensando no novo formato das lives, como é que eu vou fazer. Se eu vou fazer do tipo 2 vezes na semana e aí manter até o final da quarentena, né? Ou se eu vou dar um tempinho e depois voltar uma semana cheia, né? Vocês podem deixar aqui o comentário de vocês. Mas eu queria muito, 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 muito que vocês me ajudassem na divulgação, né, das lives. Me ajudassem tirando um print, me marcando, né, postando, falando pros amigos, me seguindo lá no meu YouTube, gente, que me ajuda muito. O YouTube é uma plataforma muito mais difícil, né, de desenvolver, né? Então, se vocês puderem ir lá, o link tá aqui, tá, na bio do meu Instagram. Me ajuda muito também, tá? Porque aí vai ficando mais convidativo fazer as lives e eu vou encontrando uma forma que fique melhor, né, de ajudar vocês e pra mim também, tá bom? Então deixa eu voltar aqui, ver umas perguntas de vocês. Tem uma aqui na caixinha de perguntas, deixa eu ver aqui na caixinha. Não, na caixinha eu acho que deve ter sido sem querer. Adoro os exemplos, fica muito claro. Que bom, eu vou trazer mais exemplo. Vou ver se eu sempre trago exemplos. Às vezes as coisas que eles... Tá, deixa eu só ver aqui. Aqui tá bem no iniciozinho. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. O vitimismo pode ser uma neurose? Pode ser uma zona de conforto? Claro, pode,
Pode, porque o que é basicamente o vitimismo? É você se ver sem poder pessoal na sua vida. É você achar que sempre o mundo que tá definindo a sua vida. E isso é, nossa, eu acho que não tem sofrimento maior, né, gente, do que a gente achar que a gente não tem saída, né? Porque a pessoa que ela não se vê com poder pessoal, ela tá sempre projetando, já é natural, né? A gente projeta mesmo as coisas nos outros, no mundo, a gente tem uma tendência a culpar, porque é incômodo realmente a gente ver que tem a ver com a gente e porque às vezes a gente ainda não tá disposto a tomar uma atitude. Quer ver? Por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe das relações ruins, muitas vezes as pessoas, quando estão começando a entender que aquela é uma relação realmente destrutiva, que realmente ela tem que fazer... Às vezes a pessoa sai da terapia. Por quê? Porque ela ainda não tá disposta a tomar uma atitude, uma decisão a partir disso. Então, essa relação é muito ruim pra mim e aí eu preciso tomar alguma atitude em relação a isso. Né? Que às vezes é conversar, confrontar aquela pessoa, tentar mudar juntos, né? Ou às vezes realmente separar quando não tem jeito. Às vezes a pessoa não tá disposta e ela prefere se manter sem poder, só reclamando e colocando que é culpa do outro. E veja, quando a gente fala isso, gente, não é porque é uma pessoa, vamos dizer assim, sei lá, ruim, tá? Isso não existe. A gente tá falando aqui de dor emocional, né? Então a pessoa aprendeu a se ver sem poder, então ela acaba sempre projetando no outro e isso acaba piorando a situação dela 1000 vezes, né? Porque ela vai ficando cada vez mais refém do mundo das outras pessoas. O mecanismo, as proteções dela, né? As atitudes protetivas, construtivas, a defesa dela não existe, né? Então isso com certeza é uma neurose, tá? Aí é uma forma que a pessoa se adaptou enquanto autoimagem neurótica de se ver sem capacidade, sem potência na vida. Autocrítica poderia ser uma neurose? Com certeza, é uma neurose. O que fala autocrítica? O que tá por trás da autocrítica? O que tá por trás da autocrítica tem alguma coisa de errado comigo, né? Eu não posso confiar em mim. É isso que tá por trás da autocrítica. Se você tá o tempo todo se perseguindo, se desqualificando, você tá alimentando, né? Tá alimentando as suas neuroses, aquilo aprendido. A gente precisa questionar, gente. A gente precisa questionar sobre, por exemplo, o nosso corpo. Por que que corpo bonito é aquele? Porque a gente nunca vai se encaixar lá naquele corpo que muitas vezes até é montado, né? Não é nem real, né? E às vezes é real também, mas tá bom, é o corpo daquela pessoa, não é o meu, né? Não tô falando que a gente não tem que cuidar da nossa saúde, que a gente não tem que se sentir bem, a gente pode cuidar do nosso corpo, etc. Mas existe às vezes uma neurose tão agressiva, né? Que a pessoa às vezes não pode curtir a vida, não pode colocar um biquíni, não pode se sentir bem com ela, não pode fazer uma dança, não pode vestir uma roupa que gosta, né? Você tá perdendo vida, perdendo tempo da minha vida com um padrão que um dia eu aprendi, que tá ali reforçando na mídia, em tudo, mas que eu alimento. Como? Com autocrítica. Tem alguma coisa de errado comigo? Né? Eu não sou boa o suficiente. Esse é um exemplo, né, do corpo, mas pode ser referente a tudo na vida, né? Dri, como sair desse ciclo de neurose? Bom, ciclo de neurose, primeiro, consciência. Primeira coisa, a gente tem que ter consciência. Segundo, responsabilidade pessoal. Terceiro, novas atitudes. Experimentar, organizar, refazer. Se eu sempre faço dessa forma, se eu sempre penso dessa forma, se eu sempre ajo dessa forma, calma aí. E eu já sei que a consequência e o resultado disso, calma aí, qual a nova forma que eu posso ter? Qual a nova atitude eu posso ter? Como eu posso pensar diferente? Como que eu posso organizar essa situação de uma forma nova? Tá? Então, esses são os 3 passos. É claro que a gente demora um pouquinho em cada um e que não acontece totalmente, depois a gente vai para outro. Não, a gente vai tomando consciência de uma coisa e isso já vai gerando um pouquinho de responsabilidade. Gente, responsabilidade pessoal é autoestima, tá? A gente só começa a ter responsabilidade pessoal quando a gente se sente capaz, potente na vida, tá? É autoestima. Não é um peso, é autoestima, tá? Então aí a gente tem responsabilidade pessoal e a gente começa a ter atitudes novas. Procrastinação pode ser uma neurose? Pode ser uma neurose, sim. Inclusive de eu não mereço, né? Então, eu tô querendo alguma coisa na minha vida e eu sempre fico procrastinando porque isso pode ser um sentimento de que eu não mereço, né? Pode ser, eu não sou bom o suficiente pra ter isso. E aí eu fico lá procrastinando. Ou eu não sou capaz, né? Eu fico procrastinando, medo de não dar conta. Faz a gente procrastinar bastante. Tem uma série bem legal lá no meu canal, gente, que se chama Medo do Sucesso. Onde eu falo todos esses instrumentos que a gente usa, né, na vida para poder boicotar o nosso sucesso de alguma coisa que a gente queira. Deixa eu ver aqui o que mais.
Eu tive uma fase na minha infância em que eu era muito neurótico e inseguro e me reprimi muito. Tá bem, veja, a criança ela é resultado do meio. A criança ela não tem capacidade, ela não tem potência, ela não tem independência, né, para poder ter atitudes mentais, né, vamos dizer assim, tão diferentes. Ela consegue, né, muitas pessoas conseguem, tiveram atitudes mentais fantásticas diante de situações horríveis, né, ela consegue, mas isso vai contaminar ela em algum nível. Vai, né? E não é culpa dela. Não é porque ela não foi boa o suficiente, não é porque ela é ruim, não é porque ela é imperfeita, é porque ela é uma criança, né? Então, tudo bem. Agora a gente, enquanto adulta, a gente precisa, né? Fazer algo diferente disso. É verdade, Ju, é muito ruim. Que bom, Najara, é verdade. Nossa, terapia é bom demais, gente. Obrigada, que bom que vocês gostaram. É isso, a neurose ela trava realmente as nossas ideias, pensamentos, deixa a gente enrijecido. A ansiedade sim é um tipo de neurose, né? Porque a ansiedade fala sobre sempre um pensamento inseguro, destrutivo sobre eu e sobre o mundo, né? Então a gente sempre está muito ansioso. E aí a neurose, a ansiedade ela se alimenta dessas neuroses. É preciso identificar quais são, né? Individualmente. Tá bem, gente. Não se acostumem, viu? Escrever aqui, sou neurótica e já sou acostumada a ser assim. Não se acostumem, você com certeza merece ter uma autoimagem e uma vivência de mundo melhor. É verdade, veja, é isso que eu tô falando, a gente já tá com uma dificuldade, né? E a questão é a gente se desafiar a melhorar a nós mesmos, né, para que a gente possa viver de uma forma mais saudável, com novas possibilidades, diante dessa situação ruim, né? Então, assim, não é uma questão de você ser sempre otimista e não sentir tristeza, nem nada disso. Lá, inclusive, eu fiz questão de, na minha primeira live, falar sobre isso, né? De que, gente, saúde emocional não tem a ver com a gente reprimir emoções que podem ser incômodas, né? E sim saber lidar com essas situações incômodas, mas sem ficar fixada e enrijecida nelas, tá? Tá bom, gente, que bom que vocês gostaram. Amanhã vai ser a nossa última live, tá? Desse primeiro formato. A gente depois vai voltar.